Em um tempo de grande ênfase na teologia da prosperidade, pouco se fala de santidade. Afinal, como viver do modo digno de Deus? Este vai ser o meu assunto em nossa reflexão de hoje. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Fica comigo até o final, porque no final nós vamos estar orando por um grupo muito especial. Nós vamos orar pelos médicos. E hoje eu quero orar pela doutora Jéssica, doutor Jonatas e o doutor Paulo, representando todos os médicos do Brasil. Eu quero que você coloque aqui embaixo o nome de um médico, ou dois ou três. Nós vamos orar pelos médicos. Nós atravessamos um tempo muito difícil de pandemia. Muitos médicos adoeceram, muitos morreram, outros caíram em depressão de tanto tratar de pessoas infectadas pelo coronavírus e vê-las morrer. Então nós precisamos orar pelos médicos. Coloque o nome de um ou dois médicos aqui. Sim, não deixe de colocar o nome de um ou dois médicos aqui. É muito importante. Nós vamos orar pelos médicos hoje. Vamos ler 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Nesta jornada nós estamos estudando textos das epístolas do apóstolo Paulo. Vamos ler. Finalmente, irmãos, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como viver do modo digno de Deus? Como viver para louvor e glória do nome do Senhor? A vida cristã pode ser comparada a uma caminhada. De fato, essa é uma das figuras prediletas do apóstolo Paulo. Ele escreveu: andai do modo digno da vossa vocação. Andai não como os gentios andam. Andai em amor, andai como filhos da luz, porque nós andamos por fé, disse ele, e não pelo que vemos. Gente, andar sugere progresso e nós devemos fazer progresso na vida cristã. Ao fim da caminhada, estaremos com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. O apóstolo Paulo descreveu 3 tipos de caminhos para o cristão seguir. Vamos ver quais são. Primeiro, andar em santidade, verso 1 a 8. O clima moral do Império Romano era absolutamente degradante. A imoralidade era algo comum em todas as camadas da sociedade. Preste atenção, dos 15 imperadores, 14 eram homossexuais. A luxúria estava presente nos palácios e nas choupanas. Sêneca dizia que as mulheres casavam-se para divorciar e se divorciavam para casar. Que triste realidade. A sociedade grega estava acostumada com a sexualidade imiscuída com práticas religiosas. Veja, Tessalônica era uma cidade grega encharcada de sensualidade. A velha moralidade travestiu-se de nova moralidade. E nós vivemos numa sociedade decadente moralmente, onde não há valores absolutos. A promulgação do casamento gay, a ideia de que o casamento é união informal que não precisa de papel. Gente, o casamento é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Paulo vai dizer que as instruções que vai passar não são novas e que são dadas através de Jesus. Verso 1. Paulo deu 4 razões por que devemos viver uma vida santa e abster-nos da impureza. Primeiro, para agradar a Deus. Todo mundo vive para agradar alguém.
Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmas. O cristão não pode viver apenas para agradar a si mesmo. Romanos 15, verso 1. Segundo, nós devemos estar atentos sobre a questão de agradar aos outros. O apóstolo disse: se eu fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Em terceiro lugar, agradar a Deus deve ser o nosso principal objetivo de vida. Jesus viveu para agradar o Pai. Em quarto lugar, agradar o homem é muito mais do que simplesmente obedecê-lo. É possível obedecer a Deus e não agradá-lo. Jonas obedeceu a Deus e fez o que ele mandou, mas o seu coração não estava naquele projeto. Olha só, Deus abençoou sua palavra, mas não pôde abençoar o seu servo. Número 2, para obedecer a Deus, verso 2 e 3. Quando Paulo esteve com a igreja em Tessalônica, ele deu os mandamentos de Deus concernentes à pureza moral. A palavra instrução é um termo militar. Ela se refere a ordens dadas de um superior para um inferior. Nós somos soldados do exército de Deus. Nós devemos aprender a obedecer ordens. Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo relembrou a esses novos crentes que a imoralidade sexual não agrada a Deus. Deus criou o sexo e ele tem autoridade para governar seu uso. Desde o começo, Deus estabeleceu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Deus criou o sexo tanto para a procriação como para o deleite do casal. Os mandamentos de Deus acerca do sexo não são com o propósito de roubar as pessoas da alegria, mas protegê-las para que elas não percam a alegria. O mandamento bíblico, não adulterarás, levanta uma muralha ao redor do casamento, fazendo do casamento não uma prisão, mas um lindo jardim. A ordem bíblica é: abstende-vos da prostituição, porneia. Nem a teologia liberal, nem a filosofia ou a psicologia podem alterar essa ordem. Através de toda a Bíblia, Deus traz advertências sobre os pecados sexuais e estas advertências devem ser observadas. Porneia é abuso geral do sexo, uso ilícito dos impulsos sexuais. Acabe com a moralidade de um povo e você o exterminará. O Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava minado pela imoralidade. Gente, a pornografia é hoje um câncer na sociedade. Estatística de 2001, presta atenção: 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis. A revolução da década de 60 com os Beatles e os hippies levaram a juventude mundial a uma reviravolta dos valores. Rock, drogas e sexo. A virgindade passou a ser um tabu. O homossexualismo, opção legítima. O adultério, uma escapada estratégica. Número 3. Para glorificar a Deus, verso 4 ao 5. Este é o lado positivo do mandamento. Os cristãos devem ser diferentes dos não convertidos. Os gentios não salvos não conhecem a Deus, portanto, eles vivem impiamente. Mas nós conhecemos a Deus e nós somos desafiados a glorificar a Deus nesse mundo. Saiba possuir o próprio corpo, disse Paulo. Tem 2 significados básicos. Primeiro, controlar o seu corpo. Isso porque os nossos corpos são vasos de Deus, segundo os Coríntios 4. O nosso corpo é o naos, o santo dos santos, a catedral existencial do Espírito Santo. O crente precisa se vestir para a glória de Deus. Ele precisa namorar para a glória de Deus. Número 2, como obter a esposa? O namoro e o noivado devem ser puros. A esposa é chamada de vaso mais frágil, 1 de Pedro 3:7. Quando um homem
age com impureza com uma jovem ou uma mulher casada, ele defrauda seu pai ou seu marido. Mesmo que a vítima não venha a descobrir, Deus é o vingador. Eu prefiro a primeira interpretação, visto que Paulo está falando a todos os crentes e não apenas aos casados. O crente que peca, que comete pecado sexual, está cometendo pecado contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 19 ao 20. Não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios usam seus corpos com lascívia porque não conhecem a Deus. Eles agem com impureza porque não conhecem a Deus. A imoralidade é o modus operandi dos gentios porque eles não conhecem a Deus. Ou será que também dos cristãos? Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. E com esta matéria, disse Paulo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Gente, defraudar é despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. O perigo de ficar no limite. Muitas pessoas se vestem para se tornar atraentes. Roupas provocantes, gestos. Número 4. Para escapar do julgamento de Deus. Versos 6 ao 8. Um membro de igreja criticou o pastor porque ele estava pregando sobre o pecado na vida dos crentes. O membro dizia que o pecado na vida do crente é diferente do que na vida do ímpio. O pastor então respondeu: sim, é diferente. O pecado na vida do crente é pior. Enquanto é verdade que o cristão não está sob condenação, Evangelho de João 5,24, Romanos 8,1, é também verdade que há uma farta colheita de sofrimento quando se semeia na carne. Gálatas 6, 6 e 7. Quando o rei Davi cometeu adultério, ele tentou esconder o seu pecado. Salmo 32. Quando Davi confessou o seu pecado, Deus o perdoou, mas Deus não pôde mudar as consequências. Davi colheu o que ele semeou. E isso foi uma dolorosa experiência para ele. Eleição não é uma escusa para pecar, mas um encorajamento para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 4 e 7, 1 Tessalonicenses. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. 1 de Pedro 1,15. Um andar santo envolve um correto posicionamento com Deus Pai, que nos chamou, com Deus Filho que morreu por nós e com Deus Espírito Santo que habita em nós. É a presença do Espírito Santo que faz os nossos corpos o templo de Deus. 1 Coríntios 6. Além do mais, é por andarmos no Espírito que triunfamos sobre os desejos da carne. Gálatas 5, verso 16. Razões para buscarmos a santidade do sexo. Primeiro, porque o Senhor contra todas estas coisas é o vingador. Muita gente tem brincado com Deus na área do sexo, como Sansão, e acabado cego e preso. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Veja 1 Coríntios 6 e 9. Agora, número 2. Por que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação? Não podemos inverter o propósito de Deus em nossa vida. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Número 3. Quem despreza a santificação, despreza a Deus. Quem se entrega à impureza, rechaça a Deus. A situação não é como eu vou ficar agora diante dos meus irmãos, da minha igreja, da minha família, mas como vou ficar diante de Deus. Número 4. Quem pratica a impureza, menospreza o recurso que Deus oferece para uma vida santa. O Espírito Santo nos foi dado como santificador. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne.
Andar em impureza é entristecer o Espírito Santo, é apagar o Espírito Santo, é ultrajar o Espírito Santo. Deus não apenas nos chamou para a santidade, mas nos dá poder para vivermos uma vida santa. Em segundo lugar, andar em harmonia, versos 9 e 10. Primeiro, a transição da santidade para o amor é natural. Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e de uns pelos outros deve também ser motivado por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, mais nós vamos amar uns aos outros. Se um cristão realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Segundo, Deus Pai nos ensinou a amar quando Ele nos deu Cristo para morrer por nós. O Filho nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento, João 13, verso 34 e 35. E o Espírito Santo nos ensinou a amar quando Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Número 3, o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Número 4, o amor fraternal é ordenança de Deus para a igreja. Número 5, o amor fraternal é para ser exercido sem fronteiras, a todos, aos de perto e aos de longe. Número 6, o amor fraternal pode crescer sempre. Agora, em terceiro lugar, andar em honestidade. Verso 11 e 12. Agora a ênfase não é o amor entre os irmãos, mas o testemunho para com os de fora. O cristão não apenas tem o compromisso de amar os irmãos, mas também de dar bom testemunho aos de fora da igreja. Número 2. Os cristãos precisam ter uma vida financeira controlada para não dar mau testemunho aos de fora. Número 3. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam a doutrina da segunda vinda de Cristo e abandonaram seus empregos com o propósito de ficar esperando a volta de Cristo. Isso significou que eles precisaram ser assistidos financeiramente por outros crentes. Isso significou que eles não pagaram suas próprias contas. E isso gerou um mau testemunho entre os incrédulos. Isso está no capítulo 4, verso 11 e 12. Número 4, o perigo do consumismo. O perigo do cartão de crédito, o perigo de comprar coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não conhecemos. Há muitos crentes que defendem a ortodoxia, mas não pagam suas contas. Veja, as pessoas procuram a igreja não por causa da sua doutrina, mas por ter ela melhores homens. Número 5. Crentes que não cuidam dos seus próprios negócios acabam se envolvendo na vida dos outros e causando problemas. Quando um crente fica sem trabalho, ele dá trabalho. Quando estamos envolvidos no nosso próprio trabalho, não temos tempo para nos envolvermos nos negócios alheios. Número 6. Devemos agir com prudência com os que são de fora. Colossenses 4 e 5. O cristão deve trabalhar por vários motivos. Primeiro, o trabalho é bênção e não maldição. Segundo, o trabalho engrandece o caráter e cria divisas. Terceiro, o trabalho provê para nós e nossa família. Quarto, o trabalho nos capacita a ajudar os outros. Que esta palavra abençoe você, edifique seu coração e desperte você para viver de modo digno de Deus. Que a sua vida santa, justa, reta, glorifique sempre o nome do Senhor. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Mas no final, eu vou estar orando pelos médicos como eu prometi. Já dá o seu like, depois você se inscreve no meu canal e eu quero que você assista
todas as outras reflexões, se você não assistiu, para fazer muito sentido tudo que estamos dizendo aqui. Vamos orar? Senhor, a tua palavra diz que nós fomos chamados e vocacionados para a santificação, não para a impureza. Gera temor no meu coração e no coração de todos os meus irmãos. Eu sei que o Senhor falou com essa irmã, com esse irmão, com esse casal, com esta família, com esta moça, com este jovem, que nossa busca por uma vida santa seja consequência da leitura da tua palavra e de estar na tua presença. Porque estar na tua presença nos leva a buscar uma vida santa, a viver uma vida santa. Ó Deus, eu quero abençoar o teu povo, abençoar os teus filhos, abençoar a tua igreja. E que nós possamos meditar em 1 Tessalonicenses 4 e viver o que aqui está posto, a fim de que em nossas vidas o teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Senhor, agora eu coloco diante de ti a doutora Jéssica, doutor Jonatas e doutor Paulo, esses três que representam os médicos para os quais nós oramos hoje. Pai, eu quero orar por eles, para que não falte disposição para o trabalho, sabedoria, inteligência, discernimento. Guarda, protege, livra, sustenta, e que eles sejam cada dia profissionais melhores, cheios da tua graça e do teu Espírito. E eu oro por cada médico cujo nome foi colocado aqui neste vídeo, aonde quer que esses médicos estejam, numa sala de cirurgia, no pronto-socorro, atendendo no consultório, aonde quer que estes homens e estas mulheres estejam, que ali estejam as tuas mãos estendidas para abençoá-los. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá o seu like, se inscreva no meu canal. Agora você pega esse link e manda para todos da sua casa, da sua igreja, da sua vida, dos seus amigos. Não perca por nada a nossa reflexão de amanhã. Nós continuamos meditando nas epístolas do apóstolo Paulo. Se você quer ir para Israel comigo, entre em contato conosco pelo 11 99 754 0432. Se você está precisando de ajuda no seu casamento, venha para o SOS Casamento. 11 99 754 0432. Nós queremos e podemos te ajudar. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.